Tá bom, tá bom. Ok, vocês não sabem, mas eu já estou gravando. Então é isso aí. Eu acredito. Eu sou o Márcio Freitas e hoje a gente vai falar sobre mitos da indústria de jogos. Comigo estão Panho Olá, eu sou o Pai. e Gregório Benatti, Alô, tudo bem? com a sua característica empolgação. É que amanhã é cedo aqui, né, cara? Que horas são na Finlândia, Greg? Agora? 11h48 É, da noite. tá cedo, vai, você não dorme essa hora. Ah, acabei de acordar. Por isso a empolgação. É, tô vendo. Então, senhores, o que vocês estão fazendo? Vocês estão jogando? Que projetos vocês estão trabalhando nessa última semana, desde que a gente gravou o último episódio? Cara, vamos lá. Eu estou neste momento gravando esse podcast, mas nessa última semana eu tenho jogado Hollow Knight, que é um joguinho que já é antigo, mas graças a digamos assim, sei lá, empolgação de alguns amigos próximos, eu acabei pilhando também. Até na vibe de speedrun e tal, tem alguns amigos meus fazendo speedrun de coisa, e aí eu comecei a pilhar nesse joguinho 2D plataforma que tu pode clicar bem rápido e tal. Mas eu ainda sou muito ruim nele, então é mó frustrante jogar o joguinho. Tu é o cara da hype. Em questão de... tem que ser a hype, né, cara? Senão é difícil de tu engajar numa coisa assim por muito tempo. Mas em questão de códigos, que talvez seja um pouco mais interessante, eu na firma estou trabalhando com TypeScript e aí deu uma vontadezinha de novo de mexer com um joguinho para web. Eu estava estudando Canvas HTML de novo, pela bilionésima vez, e estava tentando, cara, dar tipo um passo zero de novo, sabe, em produzir joguinho. Eu tenho a impressão de que eu passo muito tempo tentando construir coisas muito mirabolantes e eu não sou nem grandes coisas em game design. Aí eu tava só tentando, sei lá, reproduzir um Pong em Canvas. Não fui muito longe hoje, mas vamos ver nos próximos dias. Greg? Eu tô... Agora, nesse momento, existe uma famosa... como que eu digo? Um famoso conceito finlandês que, resumindo, é a vontade de ficar em casa sozinho, bebendo, só de cueca. Eu tô fazendo isso até a hora que vocês me chamaram para gravar o podcast. Como um bom pseudo-finlandês faria um sábado à noite. Cara, no Brasil o nome disso é depressão, cara. Então, a Finlândia é depressiva, né? É escuro, frio e fica longe de tudo. Que isso, Mas meu? é legal. E os projetinhos? Mas, falando de coisas úteis, eu fiz umas aquisições essa semana. Eu comprei um PS Vita e comecei a desenvolver coisas para ele com SDL e uma biblioteca própria do Vita, just for fun. E eu comprei um computador de gente grande e voltei a jogar Quake Champions para me divertir e desestressar um pouco depois do trabalho, quando não tem nada para fazer. E é isso que eu tenho feito da vida. Eu trabalho só resolvendo problema. A Apple tem causado muitos problemas ultimamente, junto com o Facebook, aí a gente tem resolvido, né? Principalmente na Europa, né? Ou tentado, principalmente na Europa. Qual é dessa Uma treta pergunta... aí do... Peraí, minha pergunta antes. Dá pra desestressar em joguinho competitivo? Eu jogo For Fun Quake, eu só jogo na partezinha lá que eles têm pra você treinar. Então é bem tranquilo. Eu fico lá, tento Tá bom. não ser o pior da partida, então. Eu vou baixar só pra jogar contigo. Pô, bora lá. Bora. É o único jogo que eu também. tenho jogado bem. Fechou. Uhul, vamos pegar Quake. Quem estiver ouvindo o podcast e quiser jogar com a gente, só entrar em contato. Nosso Twitter, o Twitter do podcast é @vidadegamedev. Tá aí no vídeo quem tá assistindo pelo meu canal do YouTube, ou quem tá assistindo pelo link do blog.
Você falou, Greg, que tá compilando os projetos com SDL pro Vita. Cara, se você comprar uma torradeira, é bem capaz que SDL compile pra sua torradeira. É por isso que eu escolhi SDL. Eu gostava de usar mais a SFML. Eu acho ela mais simples, mais direta. Mas eu acabei. Um amigo meu me mandou um vídeo no YouTube de um cara. Tipo, esses vídeos de game dev que o cara. Ele para cada game jam ele estuda uma engine diferente. E a última ele tinha feito com. Acho que chama Raylib, alguma coisa assim. Uhum. E aí depois, né, ele falou, ele tinha feito só o compilador normal que você baixa para Windows, e ele falou, normalmente a galera não gosta de baixar os jogos na Game Jam, eles gostam de jogar no browser. Ele começou a procurar como compilar a Raylib para HTML, e depois ele viu que a Ludum Dare aceita várias plataformas e começou a compilar para DS, Vita, PSP, acho que para Wii U, ele compilou para umas 6 plataformas super estranhas. E aí eu fiquei meio pilhado e comecei a olhar nisso também. Eu já queria comprar um Vita porque para emulação ele é bem bom. E também tem um ou outro jogo do Vita mesmo que eu queria jogar. Aí eu achei um na internet, tava com um preço bom, veio com um monte de joguinho. E aí eu comecei a brincar com isso essa semana. Que eu consegui encontrar o cara lá para fazer o negócio. E tem sido divertido, tem sido interessante que tem bastante conteúdo pro Vita open source. E é legal, né? Você chega com um device que é meio estranhão, principalmente no Brasil, ninguém tem, e mostra o jogo rodando. O pessoal acha interessante. Dá pra fazer interação com touchscreen e tudo mais. Você tá usando o C++, eu presumo. Sim, então e a motivação é mais essa, né, de estudar C++ e me aperfeiçoar Legal. nessa coisa linda. Você quando foi falar da Ludum Dare, você ia falar LDK. Eu percebi o ato falho. Acho que misturei aí o nome eu agradeço. do evento com o nome novo e com. Propaganda gratuita, né? Fico lisonjeado. E eu. Cara, não tem como não associar a Ludum Dare ao LDK. Foram isso é marketing, muitos cara. anos. Muitos anos. Foi tudo premeditado, né? A propaganda é a alma do negócio. Parece certo. Ok. De útil que eu tenho feito acho que eu tenho programado menos, porque eu tenho aproveitado o tempo para conhecer, né, Frankfurt, porque eu ainda sou noob aqui, tô conhecendo as coisas. Mas eu tô tentando liberar um vídeo novo da série de Game Engine, pelo menos um por semana, e eu tô conseguindo. Desde que eu anunciei a série, acho que já foram uns 4 vídeos ou 5. E tá, tipo, todos os outros episódios estão planejados, então eu tenho focado bastante nisso e tentando garantir que a gente tem um episódio do podcast a cada 2 semanas. Então meio que divido o meu tempo da série do YouTube com a edição do podcast também. E é basicamente isso que eu tenho feito, além de bater a cabeça lá nos projetos da Crytek. Tá certo. Você tem ido no escritório todo dia? Como é que tá a vida aí na... Eu tô tentando ir na Crytek 2 vezes por semana pra estar mais perto das pessoas, das poucas pessoas que estão indo lá, mas a maioria, pelo menos o meu time todo da Engine, tá trabalhando de casa. De vez em quando... Eu não esperava menos do seu time. Cara, quem eu vejo lá é a galera de áudio. Tá sempre pelo menos uns 2 caras lá do pessoal que desenvolve o áudio da Engine, mas o resto tá todo mundo de casa. Mas eu tenho tentado ir pelo menos 2 vezes por semana, até pra não ficar o tempo todo dentro do quarto do hotel aqui, porque é tenso. É saudável dar uma mexida de vez em quando. Eu não acredito. Eu costumo uma vez por semana, mas... O que você tem feito? Não, eu ia falar que eu tenho feito a mesma coisa aqui, mas na real uma vez por semana, talvez, quando precisa 2. Só para também ver o pessoal e interagir com pessoas.
Mas como é que tá o Covid aí na Finlândia? Ainda tá essa coisa toda de precisar trabalhar de casa e tal? Não, na real eu tava bem controlado. Aí teve o verão, né? Lá, sei lá, meio de julho e agosto. Aí piorou consideravelmente. Só que é números da Finlândia, né? Tipo, aumentou 90 casos no total. Sei lá, deve ter uns. Menos, tipo, não tem 400 casos aqui ainda. Mortos, né? Tipo, tem 7 mil casos de total, então. Mas aí já é o suficiente para o país entrar em alerta e falar, olha, melhor ficar em casa se você puder. E usa máscara em lugares fechados. Assim. Essas são as únicas recomendações. Mas assim, não tem lockdown, não tem nada. É só distanciamento que até tinha piada, né? Que uma imagem num ponto de ônibus que eram 3 finlandeses a tipo 5 metros de distância cada um. E aí o outro quadrinho é eles a 2 metros falando, né, gente, tomara que esse negócio acabe logo, né? Porque 2 metros é muito perto. Parece real, cara. Verdade. Mas deu uma aumentada de leve, assim, mas eu não tenho acompanhado tanto. E que eu vi que gosto de trabalhar em casas, putz, poupam bastante tempo. Não, sem dúvida. Trabalhar, levantar da cama, pra lá e pra cá. reunião de cueca. É. Cara, na Aquiles foram meses de reunião de cueca. No final das contas, até bom, não vou falar nomes, mas todo mundo admitiu que fazia reunião de cueca. A ponto da gente fazer festa da empresa pelo Zoom e ninguém esquecer, sabe? O pessoal esquecer que tava com a webcam ligada e levantar de cerolão. Tem que tirar um screenshot comprometedor dessas coisas. Mas todo mundo tirou na hora e mandou pro grupo do WhatsApp, tipo, da empresa. Tá certo. Cara, a Aquiles é muito legal. Pessoal muito louco. Essa foi a introdução mais longa da história dos podcasts. E não sei se desse podcast, né? O último episódio foi a introdução ao episódio inteiro. É verdade, totalmente off-topic. Mas vamos lá, qual que é o tema dele, Márcio? Anuncia pra nós. Hoje vamos falar sobre mitos da indústria de jogos. Coisas que todo mundo ouve ou pensa, ou ideias pré-concebidas de como é a indústria de jogos e que as pessoas acham que é de um jeito, e a gente vai falar da nossa experiência, se de fato é, não é, e vai ser interessante ver se a gente discorda um do outro sobre esses pontos. E aí eu já vou começar com o primeiro ponto, que é isso baseado num tweet que eu vi recente, que é: game designers criam GDDs detalhando cada parte do jogo inteiro no início do projeto. Será que é verdade isso? Aquele GDD de 400 páginas falando tudo e... Então, cara, a real é que quando eu tava aprendendo alguma coisa sobre games e game design e tal, qualquer fonte séria que tu vê, eles não falam do GDD gigantesco e tal, mas tem muitos lugares que documentam isso, documentam este documento como um documento que você deveria montar. E eu já tentei fazer algum ou outro, mas eventualmente tudo se perde porque todas as informações que tu escreve lá ficam falsas sei lá, no dia seguinte, sabe? Sim. Eu gostava do conceito de um colega nosso, o Felipe Damolin, que não é dele, né, mas foi ele que me apresentou, que era o GDD de 2 páginas. Você tinha que condensar a sua ideia, explicar a motivação e tudo em 2 páginas, A4, e é isso aí. Eu achava isso bem interessante, em contrapartida desses documentos gigantes. E até porque... A documentação... Manda panho. Desculpa. Não, eu ia dizer, cara, a documentação até um certo nível é importante, mas depende do tamanho do projeto, ou enfim, das entidades envolvidas. Se tu tá trabalhando com uma empresa que tem, sei lá, 25 desenvolvedores, ou sei lá, tem mais de 3 desenvolvedores, ter alguma documentação, ter um papel escrito, um documento no Google Docs escrito com qual que é a função ou para que serve aquela feature, faz sentido, só que não necessariamente fazer tudo de uma vez e cagar um documento gigante, sabe?
tu vai descrevendo cada feature por vez e, sei lá, tu monta como tu montaria um software normal. Parece que isso faz mais sentido. Eu gosto de falar que esse podcast é feito por profissionais da indústria de games, porque a gente já começa usando os termos corretos. O Panho mandou cagar um documento. Cara, eu só falei pode parecer agressivo, né? Para alguns, mas... Então, pessoas, isso é um termo da indústria. Todo mundo fala cagar um documento. Qualquer estúdio de jogos. Não? Cara, eu não sei se as pessoas costumam falar, eu falo. Então, por exemplo, Greg tá no terceiro ou quarto estúdio da vida dele. Contei a menos, Greg? 1, 2, 3, 4, 5. Quinto. Você, de todos os jogos que você trabalhou e participou, você viu, tipo assim, um GDD monolítico gigantesco sendo produzido no início. E isso era uma entidade intocável e permanente até o final do projeto? Ou, por exemplo, você viu isso ser feito diferente? Eu acho que, bom, como a gente faz agora, a gente tem documentos por feature, até porque o jogo é um jogo vivo, né? Não é aquele negócio que você faz o jogo, coloca num CD e vende, ou põe pra baixar e vende. O jogo começou bem pequeno e a gente foi colocando feature, então quando aparece uma feature nova, o cara lá que é o nosso game designer lead, ele escreve a ideia dele e rolam várias reuniões assim para debater a ideia, para refinar a ideia. Então esse documento muda toda hora e nem tudo está escrito. Muita coisa a gente conversa e depois de conversado que vai para o documento, só para ficar documentado em algum lugar o que foi decidido. Isso é o que a gente faz agora e é o que eu acho que é o mais comum para jogo mobile, no geral, né? Jogos mobiles que sobrevivem no mercado, né? Principalmente os que são um serviço, né? Jogos mais como serviço. Por exemplo, eu acho que na Crytek mesmo eu nunca vi o GDD do Hunt, mas eu sei que eles têm narrative designers que escrevem a história do Hunt, escrevem como que as coisas, como que o mundo funciona. Eu sei que existem esses documentos. Não sei o quanto eles eram escritos em pedra e não mudava, porque eu cheguei, o jogo já tinha 5 anos de desenvolvimento quando eu entrei. Então, basicamente já tava, era o ano que eu trabalhei na Crytek foi o ano que eles trabalharam para fazer polimento, lançar e lançar para console, né? Na Crytek eu não sei muito. Na TEPS, que foi o meu primeiro emprego, tinha GDD para todos, só que eles faziam jogos extremamente casuais, extremamente pequenos. Então o GDD era bem um guia mesmo para o que você precisa fazer, para como você quer trabalhar. Eu sei que eles trabalharam em jogos maiores depois que eu saí, mas aí eu já não sei como é que eles se organizavam. E eu acho que, corrija se eu estiver errado, mas eu tinha a impressão que na Aquiles no PEP era o lugar que tinha o GDD mais amarradinho, mais old school, digamos assim, ou mais nessa pegada de um documento intocável, porque vinha meio que por cascata muita coisa dos caras da Scopely pra gente. Mas eu ainda acho que era iterativo, no sentido que tu ia construindo cada documento que vinha, tipo, era especificando uma coisa depois da outra. Não era um documento no início que definiu o projeto inteiro. Era bem por etapas, assim, né? A gente, bom, pelo menos no PEP nunca teve um monolítico. Isso depois de lançar, né? E também na época que a gente estava lá, porque realmente era um jogo já live. Já tem o core do jogo e depois você só adiciona mais feature, né? Então, teoricamente você precisa inteirar no documento para ter as features novas. Pelo menos eu não sei o quanto as coisas foram pensadas antes do começo do desenvolvimento, mas eu imagino que no começo eles já tinham uma ideia do que, até porque a Scopely tem uma experiência grande nessa área, eles já tinham uma ideia do que eles queriam fazer, até para fazer o pitch para Aquiles desenvolver, né? Teria que ter mostrado alguma coisa.
Eu mais entrei. elaborada. Eu Por entrei isso que eu tenho essa ideia de que Perdão. todo mundo muda. Então, eu entrei um pouco Então, antes do game ser lançado. E eu entrei assim um ano depois do início do desenvolvimento. E eu vendo outras builds, até outros GDDs, o jogo era outro jogo, sabe? O Looney Tunes era outro jogo, muito diferente desse que tá na Store hoje. E a forma que as features eram desenvolvidas, elas dependiam muito do que... Porque o game mobile, ele tem uma coisa que os outros jogos... Tá, hoje você consegue fazer a mesma coisa que em plataforma, com console. Mas o game mobile ele tem muito essa coisa das métricas e do analytics. Então você vê, por exemplo, em que parte do jogo as pessoas estão largando o teu jogo. Quantos dias depois de instalar a pessoa para de jogar. Que ponto elas estão tendo problemas técnicos ou coisas assim. Então muitas features elas entravam para responder o que a gente estava obtendo. Isso é muito comum no mercado mobile. Da análise do Analytics, né? Foi exatamente o que você disse. Era um outro jogo que mudou completamente. Então, eu imagino que tinha alguma coisa definida e eles viram que não ia dar certo. Eu lembro que até rolou, né, da gente lançar uma feature que fez os números caírem e no próximo sprint a gente teve que trabalhar igual um retardado para corrigir aquilo, para voltar os números, né? Foi um dos momentos no PEP. Então, mas era só a minha impressão, assim, eu não fiquei muito tempo no time, eu também não tinha muito contato com os designers para conhecer tanto, assim. Eu tava lá desde 3 meses, desde que o projeto tinha começado. Eu entrei logo no início, mas eu trabalhei muito mais com tools, a maior parte do tempo. Então eu não estava diretamente envolvido com o pessoal do game dev mesmo, o pessoal que lidava com GDD, digamos, o dia inteiro. Mas sim, tudo o que vocês falaram é verdade até agora. Mas era um projeto, ele foi sendo transformado e tal, sempre baseado em KPIs, em enfim, indicativos de coisas. Mas eu acho que voltando ao tema mesmo, tipo, a parte dos GDDs e documentação, eu acho que era bem detalhado sim, mas eu ainda acho que era razoavelmente versátil, no sentido que, tipo, era sempre por feature, sempre as coisas vinham um passinho por vez e enfim, não existe um GDD monolítico maior de todos que define tudo. Exatamente. Isso meio que já leva a gente pro segundo ponto, que é Cadê? Eu tinha anotado aqui. Vai que tu acha, meu. Eu vou achar. No meio tempo, o Greg fica cantando. Tá. É sobre as empresas não escutam o que os jogadores querem. Eu acho que a gente já deu a deixa total pra esse ponto aqui. Porque isso que o Greg falou, de a gente fez uma parada e mudou os números, e aí os números abaixaram e a gente teve que mudar. Eu diria que o que as empresas mais fazem hoje em dia é escutar o que os jogadores querem. Até porque a gente tem canais muito bons para isso. Tipo, qualquer jogo que é lançado, você tem um community manager, você tem algum canal e algum, sei lá, Discord, ou você tem Twitter e você tem como coletar input. No momento que você lança uma feature, você tem como coletar a opinião dos jogadores. Se eles não gostarem, eles vão chiar no Twitter, eles vão chiar no canal do Discord, eles vão fazer meme com a cara do community manager e com a cara da publisher. Então, eu diria que esse mito é totalmente busted, porque as empresas, o que mais fazem é ouvir o que os jogadores querem. Vocês discordam? Não, cara, é absolutamente isso. Eu acho que existem níveis de ouvir o jogador, sabe? Porque pra gente, que é onde eu trabalho, que é um time pequeno, time que, tipo, o time completo deve ter umas 30 pessoas, eu acho.
é bem fácil e rápido reagir quando o comentário aparece, sabe? Pô, recentemente a gente fez uma mudança gigantesca de estruturação do projeto, o que podia acarretar em algum problema e a gente testou, óbvio, né? Bem mais extensivo que deu, mas você nunca sabe qual device a pessoa tem, como é que é a internet da pessoa. E começou umas reclamações de que às vezes as pessoas tentavam assistir vídeo ads para ganhar moeda, para ganhar recurso, e o jogo travava. E foi uma coisa que foi instantânea, sabe? Na hora a gente parou o rollout, eu parei as tarefas que eu estava fazendo junto com mais uma outra pessoa, a gente focou em arrumar isso e já submeteu uma versão nova do jogo, porque pra gente é importante que a qualidade do jogo seja o melhor possível, que os jogadores só falem do jogo que eles, de experiências boas, né? Óbvio, problemas existem, mas a gente tenta minimizar. Só Cara, que se você mas. pegar um jogo do tamanho do Hunt, é muito mais difícil você ter essa interação, né? Depende da feature que tá desenhada, que foi concordada com a publisher, e depende também do estilo do jogo. Às vezes os jogadores estavam esperando uma coisa, mas realmente a ideia todo do jogo é totalmente diferente. Aí por mais que você queira escutar, acho que é mais difícil, né? Cara, mas eu acho que um pouco dessa ideia de que as empresas que desenvolvem jogos não escutam o jogador é justamente vindo disso. Porque o jogador. E aí eu pego. Vou pegar dois exemplos besta, cara. Tipo, o LOLzinho que eu jogo, League of Legends. Tu vai ver, cara, todos os dias gente no chat comentando que o jogo é mal balanceado, que ele é quebrado, que não sei o que tá tudo errado. E, porra, velho, o que a Riot passa dia e noite fazendo é ajustando esse jogo para ele ficar cada vez mais liso, mais perfeito e tudo mais, sabe? E claro que às vezes sai um patch com algum bug, com alguma coisa que sai realmente fora do controle, mas 99% do tempo eles estão lá tentando manter a coisa ajeitada, sabe? E o outro exemplo que eu vi mais de perto foi o exemplo do Ballistic da Aquiles. Que, cara, se tu acessasse a página do Facebook que o pessoal lá da Aquiles gerenciava e tal, os community managers estavam sempre curando a página, digamos assim, tu sempre via, tipo, reclamação desse mesmo tipo de coisa. Mal balanceado, não sei o que tá errado, tá quebrado e tal. Saía patch novo e tá sempre a mesma galera lá reclamando das mesmas coisas, sabe? E existe uma certa cultura de tu reclamar do negócio o tempo todo, mesmo que tu adore o projeto, mesmo que, enfim, tu jogue todos os dias aquele jogo. Mas eu acho que é verdade meio que absoluta, que as empresas estão sempre, sempre, sempre escutando e reagindo ao que a comunidade, ao que, enfim, a player base faz. Sim. Que às vezes a reação não é o que eles esperam, né? Às vezes a pessoa gosta tanto do jogo que queria que o jogo fosse do jeito que ela quer, por exemplo. E não é o que acontece, É, né? é bem O isso. jogo, o jogo, bom, a maioria dos jogos hoje, as decisões são movidas por dados. E só para completar o que você comentou da Riot, tem um documentário bem legal que eles falam sobre isso, sobre como a Riot lançou patches extremamente quebrados, como eles aprenderam a fazer o balanceamento o mais coerente possível. Uhum. Acho que eles comentam até de ferramentas que eles têm internamente para tipo testar, porque sei lá, tem 30 personagens, não sei quantos são nos jogos, treco, São mas eu lembro. 150 mais. Então imagina É, se você testar balanceamento e cruzar todos esses personagens numa partida, todas as opções possíveis lá. É um sim, negócio sim. descomunal, né? E esse documentário faz muito tempo que eu vi, não lembro nem o nome, nem se eu vou achar para o Márcio botar nos posts aí, mas era bem interessante, cara, ver como é que eles tomavam cuidado com isso de uma forma, tipo, absurda, sabe? É meio que o modus operandi deles, né? Fez o design de alguma coisa e É, manter ele no mesmo power level do que já existe, né? Sem quebrar nada. exatamente. Você falou duas coisas aí que eu queria que você explicasse, já que um dos objetivos desse papo que a gente bate aqui, desse podcast, é a gente trazer um pouco o dia a dia e
né, dessa indústria para as pessoas que não conhecem. Você falou sobre rollout e você falou sobre tomar decisões baseadas em dados. E isso é muito, muito presente na indústria de jogos mobile. Você pode explicar isso para o pessoal que está ouvindo e não conhece? Greg. Posso? É com você, Greg. Mata essa no peito. Quero, é outra coisa. Então, o rollout é uma estratégia que a Google fornece de uma forma muito fácil e a Apple fornece em algum nível que você consegue disponibilizar seu jogo para pequenas porcentagens de jogadores, uma versão nova. E baseado nisso, existem ferramentas de analytics que são ferramentas que coletam dados do seu jogo. Você explicitamente no código coloca alguns pontos que você quer saber o que está acontecendo. E também existe uma outra ferramenta que ela coleta bugs e crashes. Crashes é quando o jogo para de funcionar, ou quando ele congela, ou quando ele fecha sozinho. E existem ferramentas que a gente tem plugadas, serviços, né, no caso, plugados no jogo, para trazer esses dados para a gente. E a gente tem um time de analistas que examinam esses gráficos, que montam gráficos, examinam esses dados, e esses dados vão pro level mais alto da empresa para tomar decisões, aonde colocar mais dinheiro, como colocar mais dinheiro, aonde investir. Ou esforço, né? Se a feature está dando certo ou não. Ou esforço. E aí é isso, né? Quando você lança o seu jogo no Google Play, você tem a opção de fazer um rollout. Se eu não me engano, você consegue lançar para 1%, aumentar para 5%, não sei se é para 10 ou 20, depois é 40, 50 e depois para todo mundo. É um negócio assim, os números. E na Apple, se eu não me engano, você consegue lançar para 1% e depois já vai para 100%. Por isso não é muito legal. E também o Android é um pouco mais simples para lançar o jogo, se você acha um erro. Então a gente costuma fazer o rollout no Android. E quando o rollout do Android chega em 100%, a gente lança no iOS. E é essa a ideia, né? É você coletar informação para você ter certeza que a sua build, sua nova versão está funcionando, tá melhorando os números, não piorando, se a aceitação tá boa, se não tá tendo bug. E é isso. Acho que responde as duas, né? Porque comenta um pouco do Analytics e das decisões sobre o que a gente faz. Baseado em dados. Então, mas é isso, cara. Se alguém que escuta tá procurando emprego, uma das profissões que está mais em alta é Data Analyst, Data Scientist, Business Analyst, que são as pessoas que vão pegar esses números e estudar o mercado junto com a equipe de marketing, junto com mais uma Product Manager e tomar decisões que depende muito de onde você trabalha, tem que ser acertadas ou você tem uma certa margem para errar e com isso tentar fazer o jogo ser ter o maior sucesso possível, atingir o maior número de pessoas possível. E você não botar builds ruins ou designs mal balanceados e coisas assim na mão de toda a player base, né? De uma vez, porque isso pode custar uma empresa ir à falência, sabe? Porque esse mercado é muito competitivo e um dia teve, eu não posso entrar em muitos detalhes, mas teve um dia não entre, que a gente cuidado, que a gente não, então é só um comentário, a gente lançou uma API nova no nosso jogo e os números mudaram de uma forma estranha e ninguém tinha entendido por quê, mas não era assim uma mudança muito grande. Era uma mudança com, assim, sei lá, 10%, 15% talvez. Só que aí a gente foi ver que a API nova, o jeito como ela trata um dia, digamos assim, era diferente da API antiga. Lá, a API antiga contava o dia da meia-noite da meia-noite à meia-noite do outro dia. Essa API nova começava das 9 da manhã às 9 da manhã. Uou. E o nosso reporte saía às 8 da manhã. Então a gente começou a ver números errados e falou, puta, que merda, será que tá tem problema? Acontecendo? Pode crer. Aí chegou um dos data analysts chegou e falou, olha, o reporte de vocês
chega uma hora antes da hora que a gente coleta os dados na nova API. Então vocês estão vendo dados pela metade. Se quiser, para ter os dados certos, você tem que mudar esse horário que os reportes, que os gerentes recebem os reportes diários, né, de como o jogo está performando. E todo mundo respirou nessa hora. Eu tava dormindo, aí eu comecei a receber mensagem. Greg, você viu lá que tava API, você sabe se não tem alguma coisa? Não tem bug nenhum. Aí você já levanta, pula da cama, liga o computador e começa a olhar. Mas é parte do dia a dia, né? Essas coisas que eles chamam de live ops, né? Que você dá suporte pro jogo. Mas não todos os dias, né, cara? Pelo amor de Deus. Olha, o que a gente comentou no começo do podcast lá, esse ano tem sido bem interessante pra tipo, o mundo resolver mudar tudo e quebrar tudo pra jogo mobile, cara. Teve a Europa mudando regra de o que você pode ou não coletar do usuário, depois agora a Apple, aí o Facebook mudou também, aí todas as ad networks precisam ficar compliance, aí eles lançaram um código ruim, quebrado. Tem sido interessante esse ano. É sempre um prazer trabalhar com essas grandes empresas, né? Elas não facilitam a nossa vida de maneiras diferentes. Só para um comentário besta, né? Na última daily, a gente tem uma vez por semana uma daily mais detalhada que a gente comenta das features, das maiores features que vão entrar no próximo release. Aí uma das tarefas que era minha responsabilidade é fazer o nosso jogo ser compatível com o iOS 14, que tá para sair, e fazer o update de todas essas ad networks, né? Aí o producer perguntou, Gregório, como é que tá o iOS 14? Eu falei, a gente tá bloqueado pela Apple, Facebook e a Google. E aí, tipo, todo mundo começou a rir, tá ligado? Tipo, como assim? Você tá bloqueado? Eu falei, eu preciso que eles lancem as APIs pra poder integrar. Até isso acontecer, a tarefa tá on hold. Porque, tipo, é bem verdade, sabe? Cara, é péssimo você depender desse tipo de coisa. Inclusive, é péssimo você depender da engine, da empresa que faz a engine para resolver algum bug na engine que é crítico para você, ou suportar alguma funcionalidade. Cara, você depender... E não importa se você está falando da Unity ou se está falando da Unreal. Eu tenho a impressão que a Unreal é um pouco mais fácil de trabalhar pela experiência do pessoal lá da Aquiles. Eu não sei se eu já posso falar do projeto, ele já foi anunciado, mas eu não vou falar, mas eu tenho a impressão de que ele é mais fácil de lidar com o pessoal da Unreal. E a Unity só é doloroso. Aberto, mais fácil, né? A Unity você pode pagar pelo código também, tá? Mas não quer dizer que você consegue recompilar a engine. Eu acho que você não... esse é o caso. Eu sei que é muito caro. Na Critical Force teve uma época que eu acho que eles consideraram pagar isso pra gente conseguir olhar algumas partes do código. E eu não sei... E aí, como você falou, acho que você não pode recompilar, você só pode fazer pull request pra eles e pedir pra arrumar as coisas. É bem ruim. Eu acho que o Pan ia falar alguma coisa ainda sobre esse ponto. Senão eu vou pular para outro. E tem outro ponto. Próximo mito. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo, vírgula. Mito. Já fez um gancho pra ele. Game engines fazem o desenvolvimento de jogos ser fácil ou mais fácil? Essa é a resposta do Panho. O Panho incorporou o Sérgio Malandro. Cara, na real essa é uma boa pergunta. Não sei se dá pra chamar de mito ou não. Cara, fazer um game é uma tarefa difícil. Dependendo do que o cara quer construir, ou qual que é o tamanho do projeto, ou que tipo de feature que tem, vai ser realmente muito trabalho em muitas áreas diferentes. Game engines facilitam algumas coisas? Eu acho que é verdadeiro, cara, para muita coisa. Dizer que fica fácil é mentira, né, cara? Principalmente se a gente analisar o escopo. Se você na sua casa quer fazer um jogo,
você com zero conhecimento, ou um conhecimento muito parco de programação, de game design, de arte, de, né, tudo que envolve, você consegue fazer. Se você quer fazer um produto, eu acho que o buraco já é mais embaixo. Tudo que tenta ser muito generalista vai pecar em alguma área, né? E uma game engine, essas comerciais tem que ser generalista, né? Eu vou, cara, mas assim, em geral, elas aglobam todos os tipos de jogo. Eu vou ignorar um novo quadro na verdade já é a segunda vez que eu faço, então vou oficializar isso. Eu vou inaugurar um quadro nesse podcast que é Momento do Rant. Eu vou fazer um rant. Vai lá, Márcio. A gente tem que arrumar uma vinheta para quando eu for reclamar da vida. No próximo podcast eu vou arrumar uma vinheta. Momento do rant. O Greg falou sobre as engines serem generalistas e é exatamente como eu enxergo a coisa. Você precisa resolver todos os problemas de todas as pessoas em todas as situações. Isso invariavelmente vai te levar a ter alguma dificuldade de performance. Como você tem que, né, atender a todas as necessidades, você não é especializado em necessidade nenhuma. Então você acaba pagando em performance com essas engines muito mais do que se você estivesse fazendo alguma coisa muito mais pontual, ou tivesse até fazendo um jogo sem engine e só, né, criando o jogo. Mas quando... Manda ver. Eu não diria só em performance, né? Até em qualidade de vida, porque às vezes para você resolver um problema geral, você tem que dar tanta volta que se a sua engine fosse especializada em determinada coisa, ou se você escrever por conta, podia ser mais simples, assim, para você fazer no geral, não esquecendo completamente a questão de performance. Né? Sim, sem dúvida. E isso me lembra, e agora é o meu momento de rant, e é o momento que as pessoas podem não concordar comigo, mas eu não tô nem aí. Eu ouço de um lado as pessoas dizendo: como Garbage Collector é uma coisa boa, como a vida é mais fácil e tudo é lindo com Garbage Collector. E todo ano você vê o keynote da Unity dizendo o que você pode fazer para não gerar garbage, para não ter que lidar com Garbage Collector, ou para o Garbage Collector não passar N vezes durante o teu frame, ou, sabe, como você contornar o Garbage Collector, sabe? E não precisar dele a início de conversa. Ou seja, as pessoas ainda não se tocaram que elas já estão fazendo gerência de memória na mão para não ter que lidar com Garbage Collector, sabe? Se elas estivessem fazendo essa mesma coisa enquanto programam, não precisaríamos de Garbage Collector. E aqui encerra o meu rant sobre Garbage Collector. Por favor, rant. E ainda falando das engines e dessas ideias de ser específica versus generalista, exemplos disso são os grandes estúdios, né? Que nem a id Soft, que tem a id Tech, que faz shooter majoritariamente. A EA tinha a Frostbite, que eu não lembro que jogo ela usava. Ela já usava para um jogo específico, mas eles abriram ela para... Desculpa, pode falar. Não, eu ia dizer, a Frostbite eles usaram até no FIFA, usaram em todo o jogo. Não, então, mas ela começou com uma engine específica de um jogo, se eu não me engano, um shooter também, e aí, num certo ponto, eles decidiram usar pro FIFA e virou a engine padrão da EA. Eu lembro de ter visto o Giliar falando disso uma vez. E só que é um caso um pouco diferente, né? Porque é uma engine in-house, igual a CryEngine é para Crytek, onde eles têm, entre aspas, a facilidade de alterar, de conversar com os desenvolvedores, de entender, e é usada só por eles, né? Então eles têm total controle da engine e total entendimento da engine. Então dá para eles essa flexibilidade de usar em diferentes tipos de títulos. Se você... Ela é generalista, mas não tanto. Se você pegar aquele livro, aliás é um livro excelente, eu recomendo a todo mundo que gosta do tema, que é o Game Engine Architecture, ele fala de muitas engines e muitos jogos, e você vai ver que
Ele fala muito sobre a engine do Uncharted, se eu não me engano até do 2, mas mais do 1. E pelo que esse livro fala, né, da engine, você vê que ela era uma engine feita para este jogo. E, claro, ela foi evoluindo para os outros jogos e tal, mas ela era essencialmente uma engine para um jogo de terceira pessoa com cinematics, e isso que a gente vê no Uncharted. E ao longo desse livro ele cita outros projetos, e às vezes você vai perceber que as engines são específicas para aquele jogo, ou para aquele tipo de jogo, ou para aquela série de jogo, sabe? E cai muito nisso que você falou, quanto mais generalista você tenta ser, é mais difícil você atingir certas coisas, como a qualidade que você espera, a velocidade que você espera no desenvolvimento. Talvez você não depender de uma empresa externa como a Unity, como a Unreal, para resolver problemas para você. Esse universo AAA ele é um pouco diferente do universo mobile Unity Unreal, sabe? Esse era exatamente o meu comentário. Foi uma coisa interessante quando eu trabalhei na Crytek de ver o quanto a engine e o jogo são um organismo só, digamos assim. Dada a minha experiência com Unity, com outras engines de fácil acesso, digamos assim, que ela é uma caixinha preta que você conecta ao seu jogo, né? E você tem vários jogos apontando para uma mesma engine. Quanto com a CryEngine, até onde eu sei, até a versão que eu usei, você criava o projeto e ele é altamente atrelado à engine. É tudo meio que junto, tudo meio que uma base de código só. Eu imagino que outras empresas desse porte, Crytek, IDsoft, EA, BioWare, elas sigam essa mesma filosofia, né? Enquanto a Epic com a Unreal e a Unity, elas fornecem um software para você criar coisas em cima. Sim. Dessa forma mais independente. Talvez pelo nível de controle que você precisa ter. Porque se você for comparar jogos, o escopo dos jogos, né? Nem tudo você consegue fazer com uma engine generalista. E eu sempre dou esse exemplo quando as pessoas me perguntam: por que os estúdios ainda criam game engines? Escolhe uma engine qualquer. Qualquer engine que você conheça, que você acha a melhor engine do mundo. Eu te dou um projeto, GTA V. Nenhuma engine comercial tem o pipeline de assets bom o suficiente para suportar GTA V. Você não consegue fazer streaming de assets naquela velocidade para renderizar, sabe, o jogo quando tu tá voando por cima da cidade e tal. Outro jogo, A questão não é nem essa, né? Tipo, a gente não tá dizendo que você não consegue fazer um GTA V na Unity. Você consegue. Eu estou. Fazer tanto hack. Você vai ter que fazer tanto hack em cima da engine que no final não compensa. E eu digo isso por experiência no Critical Ops, que foi o shooter que a gente fez. A gente teve que ter uma camada nossa de networking porque a engine o serviço que a gente usava não conseguia lidar com o networking preciso o suficiente para validar todos os movimentos e ainda assim lidar com hack, tá ligado? Sim. A gente fez, mas não foi usando o que a Unity providencia, tá ligado? Você acaba tendo que escrever. Eu já tive que fazer, por exemplo, DLLs para suportar hardwares estranhos quando eu trabalhava com tecnologia de jogos, mas não para entretenimento, porque a Unity não suportava o que a gente queria fazer. Então eu fazia algumas coisas em C++ e atrelava isso à engine. Por exemplo, eu tive que adicionar uma outra engine de física para ser usada com a Unity. A gente, como era para simulação, né, treinamento, a Unity usa PhysX, se eu não me engano. E ela é uma engine de física não determinística, e a gente precisava de uma engine determinística porque era um bagulho realmente muito preciso que a gente precisava simular. E aí a gente começou a ter que escrever do zero uma forma de fazer o binding entre essa engine de física, que chama Vortex, que é uma empresa canadense. Inclusive eles fazem o simulador de física que a NASA usa para o rover, feito com o Vortex.
E a gente tinha que fazer isso na mão porque a Unity simplesmente não suportava o que a gente queria construir. E eu lembrei de outro projeto, que é o Homem-Aranha, esse último que saiu para o PlayStation. Eu não sei em que engine ele foi feito, eu acho que é até uma engine própria, mas eu li uma matéria... eu li uma matéria que os criadores falando que quando ele está se movendo pela cidade, ele está andando tão rápido, e você tem que continuar renderizando a cidade, e aí você muda de um lugar para o outro, esse lugar é completamente diferente do anterior. Então isso significa que você tem que ler um monte de assets novos do disco, ou do Blu-ray, ou do HD, provavelmente do HD, porque eles fazem... é mais rápido, eles fazem cache para o HD. Eles tiveram que escrever um streaming de asset extremamente rápido para poder suportar essa coisa do Homem-Aranha navegando a cidade, né, muito rápido. E eu digo, uma engine generalista dificilmente ia suportar esse requisito desse tipo de jogo, sabe? E aí, tipo assim, sim, as engines tornam a vida mais fácil. Às vezes elas simplesmente... capítulo 2, né? Às vezes elas simplesmente não dão conta e você vai acabar tendo que meter a mão de qualquer jeito e sujar a mão, ir lá pro nível mais baixo e fazer a coisa você mesmo, sabe? Então, não é nem que elas estão errado, né? A limitação existe, ela é clara, e é o seu projeto que dita o que você vai usar, né? Sem dúvida. E eu acho que, honestamente, a questão é só que fazer games não é fácil, no geral. Não interessa a ferramenta que tu pegue, a menos que o cara queira fazer um RPG Maker e use o RPG Maker da vida, aí talvez não seja difícil mesmo. Mas, cara, só a questão de construir áudio, construir visual, construir o código da coisa, fazer o projeto inteiro virar uma coisa só, é um projeto trabalhoso e é sempre uma coisa que tem percalços no caminho. Então eu acho que chamar de fácil não é verdadeiro. Mas... um facilitador pelo menos né? Comigo não vai fazer pessoas que nem eu tentar aprender sei lá, como é que funciona o pipeline da placa de vídeo. Tem uns loucos aí que gostam disso. Eu sou o louco que não gosta. Você é o cara que prefere fazer joguinhos ao invés de fazer produtos. É bem verdade. O que é um bom gancho pro nosso próximo mito, que é um programador sozinho, ou uma pessoa sozinha, consegue ou não consegue fazer um jogo AAA. Então são dois mitos aí, ela consegue ou ela não consegue? Cara, eu vou citar o exemplo do Jonathan Blow, que é o cara que fez o Braid. Caraca, eu ia falar sobre esse jogo. Muito bom. Me perdoa, cara. Ou de repente comenta em cima, mas a minha percepção é, o cara levou 6 anos, se não me engano. Tem um documentário, não lembro mais o nome do documentário, mas ele aparece falando sobre esse projeto. E, se não me engano, ele leva 6 anos para construir o Braid. E o Braid é um projeto, cara, que é se tu compra ele e tu não conhece a história dele assim por trás, ele é um joguinho curto, ele é bonito assim tal, tem uma trilha sonora bacana, tem umas mecânicas bacanas, mas ele é um jogo extremamente curtinho, sabe, pra um game, especialmente, sei lá, de quando é que a gente tá falando isso, 2012? Não lembro mais do lançamento. Especialmente falando dessas épocas assim, o tipo de projeto que digamos assim, o cara ter levado 6 anos, feito esse projeto inteiro e ter conseguido lançar ele já é monumental. E ainda assim não dá pra chamar ele de AAA por causa que ele foi o cara que começou o que a gente chama hoje em dia de indie, assim, tipo, foi um dos primeiros que realmente ganhou bastante visibilidade. E eu acho que se uma pessoa sozinha, em 6 anos, com a dedicação e o nível desse brother aí, não conseguiram fazer um AAA, eu acho que é meio mítico pensar que uma pessoa consegue fazer uma mágica. E nesse caso, sabe? A gente tem que avaliar o significado de sozinho, porque
A arte ele não fez, ele pagou pela arte, né? Ele contratou, que eu saiba, mais de um artista para fazer o 2D. Áudio ele também não fez, apesar dele ter licenciado as músicas, né, de Shira Kamen, se eu não me engano. E eu sei que teve alguma participação do Casey Muratori, da Molly Rocket, em alguns pontos do desenvolvimento. Então, ainda que seja, acho que um dos melhores exemplos de indie game development de sucesso, e Lone Coder, ele não é completamente lone, assim, sabe? Não foi eu acho que, sozinho. Emendando um pouquinho nisso, tem outros exemplos que ficaram razoavelmente famosos, mas aí não é uma pessoa sozinha, é um estúdio pequeno, entre aspas, que foi, por exemplo, o Bastion e o Transistor, que é da Supergiant Games. E, cara, são os projetos assim que eu não sei exatamente como que a gente julga o que é um AAA, mas são projetos que são muito bem polidos, muito bem feitinhos e tal, mas, cara, eles continuam sendo um projeto de uma equipe pequena, sabe? Um projeto de uma equipe de uma pessoa só é muito mais limitação ainda que tu passa e tal. Mas é interessante esse conceito de uma equipe pequena. Eu tava conversando com um amigo meu, Sebastian, da Cortec, e uma fala dele foi: é muito melhor você ter 3 programadores fenomenais do que você ter 30 medianos. Porque o quanto você vai produzir com esses 3 e a qualidade vai ser muito mais fácil do que gerenciar os 30 e manter a qualidade, sabe? Então, o tamanho da equipe é relevante, óbvio, se você quiser fazer um GTA, mas nem sempre uma equipe gigante é vantagem. E um exemplo disso é que o Sebastian conhece um outro Sebastian, que é o head da parte de graphics e rendering da Unity. E ele me falou que o estúdio inteiro tem 30 pessoas, sabe? No máximo 30 pessoas, incluindo RH, a menina do cafezinho e essas coisas. Então, se a Unity, que é a Unity, para fazer toda a parte gráfica tem 30 pessoas, eu não precisa de um time exorbitante para fazer um projeto de qualidade. Eu acho que talvez eu tenha me expressado mal, mas é justamente isso. Tu tem projetos com equipes menores que ficam super bem polidos, ficam super bons jogos. Mas eu não sei se dá pra classificar eles como AAA, sabe? Aí porque, enfim, a questão era se um programador sozinho consegue fazer um jogo AAA, ou se uma equipe pequena, de repente, consegue fazer um jogo AAA. Se conseguir... A gente teria que caracterizar o que é um AAA, né? Eu acho que a Supergiant Game produz AAA, like o Hades, né, que é o último... Like. Aba. Mas Mas o Hate, que é o último jogo deles, cara, tem uma qualidade absurda. E eles, desde o começo, né, com Bastion, com aquela trilha sonora e o voice acting é fenomenal dos caras. Então, assim, AAA vai muito de como você examina o que é um AAA, né? Tá bom, vamos chamar de o gráfico tem que ser absurdo. Um jogo bem polido, com sucesso de crítica ou venda. Eu acho que seria... Dá pra gente encaixar um AAA nessa situação? Aí eu acho que é possível você fazer sozinho. Um exemplo disso é o Baba Is You. E é um jogo de sucesso, é um jogo que fez barulho e é um jogo feito por uma pessoa. O Baba Is You... É o Celeste, cara. Oi? Dá pra citar até Celeste. Celeste foi feito por uma equipe também. Mas é uma equipe. Tá, o Baba Is You tem uma arte que... Como diz um amigo meu, moleste à parte, até eu que sou programador consigo fazer. A arte do... Curtiu moleste à parte. Aí eu vou usar a citação de um colega meu, que é: se você jogar jogo só pelos gráficos, é a mesma coisa que assistir pornô por causa da história. Boa. Então, aí você julga como você quiser.
E eu aqui querendo saber as intenções do entregador de pizza. Como será que vai ficar esse caso no próximo capítulo, né? Tem todo um backstory, o cara trabalhando pra pagar a faculdade, você acabou com toda a narrativa da parada. Mas olha, um parêntese. Eu tava assistindo uma live do Jonathan Blow esses dias e ele falou... Ele tava resolvendo o problema da renderização da água do jogo que ele tá fazendo. O novo lá, o Sokoban. Ele explicando por que ele queria que o jogo fosse daquele jeito, que a câmera estivesse naquela posição. E ele comentou que o design do jogo dele, o gráfico é importante para setar o ambiente, o mood, né, a atmosfera do jogo. O gráfico era importante. Então, como a luz refletia na água, como as ondas eram mostradas e tal, na concepção dele, que é o designer do jogo, ele dizia que precisava ser daquela forma. Então eu entendo que se fosse um jogo 2D isométrico ou que ele reproduzisse aquele ângulo de câmera mais com uma perspectiva 2D, alguma coisa assim, não seria possível transmitir a intenção dele como designer, sabe? Então eu concordo que não, você não joga um jogo só por causa do gráfico, tá cheio de jogo bonito e péssimo por aí, mas o gráfico às vezes é uma ferramenta do designer, sabe? Às vezes é imprescindível uma determinada forma de renderização ou alguma coisa assim, para que você consiga expressar de fato a intenção do designer, o que ele queria comunicar com aquele jogo. Sim, totalmente. Eu só não acho que pixel art é menos valorizado do que um 3D e tem milhões de luzes e polígonos. Não, de maneira nenhuma. A arte tem seu valor da mesma forma e quem já tentou fazer pixel art sabe que é tão difícil quanto esculpir um modelo 3D. Como a maioria das coisas que tem arte no nome, né? Precisa assim de habilidade e não é qualquer um que vai conseguir botar a mão e fazer bom de primeira. Bem de primeira. Sim, eu concordo contigo. Só puxando um gancho rapidão, já que a gente falou do Braid, vai sair o remake do Braid. Com gráficos high definition e texturas de alta qualidade. É o mesmo jogo, mas eu vi o vídeo lá no canal do Jonathan Blow esses dias, eu até pilhei, cara, em comprar pro PS4. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo e no site do podcast pra, enfim, compartilhar com todo mundo, que acho que é um jogo bem legal. Braid é fantástico. Vai lá, velho. Só ia falar, um último comentário sobre o Jonathan Blow é que ele levou 6 anos pra fazer o Braid porque ele é um cara estranho, né? Ele fez o jogo realmente sem engine nenhuma, ele é um puta de um programador. E aí quando ele acabou o jogo, ele pirou e ele começou a fazer uma linguagem de programação. Então, 6 anos, ele não é bem referência pra você dizer na duração. Não, depois do Braid veio o Witness. Ele pirou depois do Witness. Tá. Eu acho que ele já é pirado desde o início, mas né, sim, que minha opinião não chegue nele. Cara, deixa eu fechar um gancho e perguntar essa. Eu não sei se a gente vai falar de todos que a gente trouxe, mas esse é um mito que eu acho muito interessante e ele é pra ser curtinho de discutir. Mas vai pra vocês aí que continuam na indústria. Game dev fica rico? Olha, cara, eu não tenho saída pra todo o dinheiro que eu ganho. Eu não sei mais o que eu faço. Eu compro console aleatório toda semana. É bom. Eu não sei mais o que fazer, cara. Eu tô forrando aqui a casinha do meu cachorro com notas de 100 euros, porque não tem mais. O banco já disse que não consegue mais guardar tudo que eu mando pra ele. Tirando essa parte, tirando essa loucura, não. Eu acho que, brincadeiras à parte, existe uma formulazinha certa que você faz dinheiro se quiser. Bem fácil. Tá, fácil no sentido de existe a fórmula, é só você seguir ela. Não fácil no sentido de botar ela em operação. Qual é a fórmula, Greg?
Conta pra nós aí que eu tô interessado. Jogo mobile, faz um match 3 bonitinho, todo cute, todo cheio das transiçõezinhas, coloca monetização no lugar certo, coloca propaganda no lugar certo, cria um universo em volta do jogo, onde você consiga fazer conteúdo pro YouTube para incentivar pessoas. Aí tem toda a questão mais técnica de comprar usuário, porque isso incentiva o jogo de umas formas estranhas que eu não sei direito, porque eu não trabalho com isso. Mas assim, é aquela fórmula do Candy Crush, sabe? É bem capaz de você fazer um Candy Crush ou fazer um. Como é que é aquele? Pou, alguma coisa dessas. Tá, então você tá me falando que a fórmula é você criar mais um jogo, mais um dos 5 milhões de Match 3 que tem na Apple Store, no Google Play, ou você criar mais um Tetris Attack ou alguma coisa assim, que você vai ser mais um e mais... não sei, é isso? Em teoria sim, mas assim, não é só copiar. Como eu falei, seu jogo tem que ser bem polido, porque o que faz as lojas flodada de coisa é jogo mal feito. Você cansa de ver jogo que você fala, pô, isso não devia estar aqui porque tá atrapalhando quem faz um trabalho legal, sabe? Aqui na Finlândia, cara, tem um monte de startup. O que mais tem aqui é startup para jogo mobile. E a galera tá sobrevivendo, a galera tá pagando as contas, a galera tá conseguindo investimento de milhões de euros. E aí, no final das contas, o jogo é um spin-off, é uma cópia de um outro, tem um detalhezinho diferente. Tipo, tinha uma empresa aqui fazendo um Mario Kart para mobile. Sabe? Que era literalmente um Mario Kart, só que sem os personagens. Tem era só kart. Faz um match 3. A gente faz um match 3, só que a gente construiu um universo que é muito rico em volta do jogo. Que tem série no YouTube, que tem comercial na TV. É lógico, precisa de investimento, mas se você tem um projeto bacana, num nível aceitável, você faz um pitch para uma empresa que vai poder injetar dinheiro, eu não vejo porquê. Você pode não ficar milionário, mas você pode viver disso, saca? Tá, mas você tá falando de uma empresa conseguir lançar um jogo de sucesso, um jogo que dê lucro. Mas eu não sei se é isso que o Pan tinha em mente, porque ele tá falando que se desenvolvedores de jogos ficam ricos. Tipo, se eu e você vamos ficar ricos e não se nossa empresa vai ficar. Cara, eu acho que eu quis trazer mais, até puxando o gancho do próprio Jonathan Blow, que ele fez um projeto e, né, eu não sei se ele vive de outra coisa ou se ele trabalha em mais coisa, mas ele deve ter ganhado dinheiro suficiente para sobreviver um tempo aí. E é mais nisso, sabe? Tipo, eu sei, cara, do minha perspectiva, da minha experiência com a coisa, e até o Stack Overflow, aqueles survey que ele manda no final do ano, corrobora um pouco a minha percepção, mas o programador de jogos, o desenvolvedor de joguinhos, ele, dentro da categoria desenvolvedor de software, é a pessoa que menos ganha, em média. E claro que tem alguns exemplos, que nem eu mencionei, de pessoas que fizeram um jogo indie e tipo, ganharam bastante grana com isso, mas é aquela coisa, né, do tipo, cara, game dev não vai ficar rico naturalmente, vai ter que ser um projeto, vai ter que dar muito certo, talvez tenha que ser uma empresa, alguma coisa assim. Mas e aí eu nem sei se eu perguntei nada, mas só trouxe pra qualquer área, né? Como é que verdade. Um jogador de futebol, ele fica rico porque ele tá num clube que vai poder pagar o suficiente para ele. Programador, sei lá, um programador na Google fica rico porque a Google consegue pagar um salário absurdo, mas ele tá na Google. Se ele sair da Google e for trabalhar na esquina da padaria, fazer o site da padaria, ele não vai ficar rico. Eu tenho conhecimento de estúdios no Brasil, estúdios pequenos, evidentemente, né? Não é o caso dos lugares que eu trabalhei. Acho que de estúdio grande no Brasil eu só trabalhei naqueles mesmo. Mas eu tenho conhecimento de estúdios menores que, pelo fato de ser um estúdio de jogos e ser uma coisa muito buscada pelas pessoas, muita gente quer trabalhar com jogos, eles se valiam disso para pagar um salário menor.
E eu conheço muita gente muito boa que saiu da indústria ou desistiu da indústria, pelo menos no Brasil, porque ela não pagava muito bem para pessoas que acabaram de entrar nela. Eu não sei se essa é a percepção de vocês também. Cara, Depende, exatamente. né? O que é pagar bem pra quem acabou de entrar? É tá nivelado com o mercado. Não, pra Júnior mas- eu acho que até compara legal. Não sei se faz sentido. Tipo, você tem dois profissionais fazendo. Eu não posso dizer que é a mesma coisa, mas vamos lá, as pessoas com o mesmo tempo de experiência, ok? Uma vai entrar para trabalhar num estúdio de jogos muito pequeno, e no Brasil, pelo menos, e outra vai para uma Dell, para uma HP, alguma empresa desse tipo, e muito provavelmente o cara que está no estúdio de jogos vai ganhar menos. Isso é novidade? Faz sentido para vocês? Porque na minha experiência eu vi isso acontecer. Claro que se você vai para estúdios maiores e mesmo em estúdios menores, pessoas com posições mais altas, com mais responsabilidade, isso começa a mudar. Mas as pessoas que estão ingressando na indústria e estão fazendo isso em estúdios pequenos acabam ganhando menos do que pessoas com a mesma experiência ou experiência equivalente fora da indústria de games. Cara, eu concordo exatamente com isso que tu está dizendo. Inclusive, a minha experiência foi muito disso. Claro que tem outras coisas envolvidas, com certeza, mas quando eu saí da Kiris, eu fui para outra empresa e depois, eventualmente, fui trabalhar na Dell. E nesse processo, meu salário praticamente dobrou. Foi, tipo, 1 ano e meio. E, tipo, cara, é muita, muita diferença para mim. Só que, claro, também muda bastante, porque eu saí de uma coisa que eu estava fazendo, tipo, meio... Eu não era tão experiente, eu não sou tão experiente como game dev, e eu voltei a trabalhar com as coisas que eu já tinha muito mais tempo de experiência e tal, e comecei a assumir muito mais cargo de liderança e senioridade, enfim. Então, tem esse fator também. Mas eu acho que condiz um pouco com o que tu está falando, que realmente a pessoa mais... Se ela tiver duas opções e ela for para a parte de games, ela tende a ganhar um pouco menos. Eu acho que a diferença não é tão brutal que nem aqui eu experienciei, mas tem com certeza uma diferença aí. Dito isso, eu acho que é importante lembrar uma coisa que eu mencionei no outro episódio, no primeiro, que vai um pouco com a experiência de trabalho mesmo. Porque, cara, por mais que... E claro que isso não deveria ser um ponto de venda para pagar menos o desenvolvedor, mas é uma experiência diferente tu estar trabalhando num estúdio de games do que tu estar trabalhando na Dell. Nada contra a Dell, mas tem diferença, sabe? Tipo, a vibe, as pessoas com quem tu está trabalhando, o tipo de coisa que tu está construindo. É questão de escolha de carreira, sabe? Então, eu acho que é justo uma pessoa pensar que ela estaria pagando um pouquinho a mais para poder... pagando tipo, um pouco mais de esforço, assim, um pouco menos do que ela poderia estar ganhando em outros lugares para fazer o que ela quer. Tem uma qualidade de vida maior, então, para quem desenvolve games? Você acha que as empresas são um lugar melhor para trabalhar do que se eu estivesse trabalhando numa empresa de software tradicional, uma Dell, como é o que a gente está falando? Cara, não dá para generalizar e dizer que sim, é verdade para sempre. A minha experiência teve coisas muito legais na Kiris, teve coisas que eu preferi trabalhar em outras empresas. Então vai um pouco do, sei lá, do indivíduo mesmo. Mas é mais a questão de, cara, o que tu tá construindo? O que te realiza? O que te traz, sabe? Se fazer games é uma coisa que realmente é a tua vida e é o que tu deseja, sabe? Tipo, é o que o ser humano quer, velho, é claro que faz toda a diferença do universo. Quem vai estar trabalhando fazendo o website do sistema gerenciador de financeiro, do não sei o que lá da Dell, qual que é a felicidade que ele vai trazer disso quando ele podia estar fazendo um jogo, né, cara? É o cara do almoxerifado que eu falei no último vídeo. Nada contra o almoxerifado, né? Nada contra o almoxerifado. Claro que não. A gente sempre precisa de grampeador e caneta. Inclusive os estúdios têm almoxerifado de algum jeito, né? Com certeza. Mas eu também concordo 100% que é sabido que a indústria paga um pouco menos, mas a minha opinião é que, tipo, você não deve comparar o seu salário com o salário dos outros, você deve comparar o seu salário com você, sabe? Sim. Se o que você ganha é suficiente para pagar suas contas, para guardar o quanto você quer guardar, ou para gastar o quanto você quer gastar,
você tá bem, sabe? E eu demorei pra chegar nessa mentalidade. Eu tava conversando com um colega até quando ele mudou aqui pra Finlândia. Ele falou, pô, meu salário é um pouquinho maior, mas eu não tenho gasto para esse dinheiro, sabe? É só dinheiro a mais pra mim. Aí a gente conversando falou, é verdade, né? Que, tipo, a gente tem o benefício de não gastar todo o nosso dinheiro e poder se dar alguns luxos e também guardar um pouquinho. Então eu acho que a questão do salário é lógico. É errado se a empresa abusa e faz isso de má fé para tentar guardar dinheiro e tal. Mas quando você é contratado, você acorda tudo isso, sabe? Você aceita o salário, você É aceita as verdade. condições. E esse sempre foi o meu ponto de, tipo, não concordar com greve, com brigas por salário maior. É óbvio que depois de um tempo, se o seu trabalho é bem feito e a sua empresa é bacana, ela vai te retribuir. Se ela não é bacana, cabe a você buscar um lugar mais legal. E buscando esse lugar mais legal, eu vim parar na Finlândia, onde o Márcio foi parar aí na Kyries agora, o Panho tá Na aqui Crytek. em Berlim. Crytek. Foi em Frankfurt. Crysis, cara. Eu fui corrigir errado, né? Bom, você acertou, então- você acertou o país, você errou o estúdio e você errou a cidade da Alemanha. Eu não falei a cidade, eu ia falar que o Panho tá em Berlim. Não, Whatever. pensei que você falou que eu tava em Berlim. Ah, tá. Não, eu ia falar que o Panho, mas aí a gente se confundiu. Mas Foi então, mal. eu acho. Essa é a minha percepção hoje, sabe? Se você acordou com determinados benefícios, não existe motivo para depois você questioná-los sem mostrar trabalho. Sem Sem dúvida. mostrar que você está sendo subvalorizado. Sem dúvida. E só um último hatezinho, porque né, eu faço o papel de ser o cara do contra. Sobre a questão de ficar rico, a gente teve uma conversa rápida, eu e o Panho, e a minha questão é, tipo, você pode ficar rico em qualquer profissão, sabe? É só você saber se planejar e você se qualificar cada vez mais para sua carreira de um ano para o outro, você crescer um pouquinho, de uma empresa para outra, você negociar um salário maior e, eventualmente, se você precisar fazer um sacrifício, que eu acredito que foi o meu caso quando eu vim para a Europa, eu sacrifiquei um salário que no Brasil era maior para vir para a Europa e ter uma vida aqui, sabe? Começar uma vida aqui. E aí, hoje, eu já consegui, depois de 3 anos, quase 3 anos, tá num nível que eu considero bacana. E ainda tô buscando aquele pouquinho a mais que é para eu falar, legal, eu atingi onde eu quero, daqui é só me qualificar um pouco mais ou aprender coisas novas. Eu acho que ficar rico qualquer um consegue, é só você se organizar e se qualificar. Mas virar o superstar que fez o próximo Angry Birds ou o próximo Baba Is You, aí é outra coisa, sabe? Não é ficar rico, é virar o superstar da indústria por um momento e, consequentemente, fazer muito dinheiro. Isso é muito sazonal e depende 100% da sua criatividade, sabe? Então, E tem que ver também Eu acho que que. depende um pouco de sorte, cara. Não dá pra dizer que é só criatividade ou só não, então, trabalho duro. é criatividade, é sorte, é estar no momento certo, no lugar certo. E também tem a questão de que ninguém conta o lado escuro desses superstars, né? Quantos anos o cara, sei lá, quantos projetos ele fez e não deu nada. A própria Rovio, o quanto o fato dela, de que o Angry Birds foi o último projeto possível para salvar a empresa de uma possível falência ou fechar. A gente não sabe a vida do cara que fez o exemplo, né? Baba Is You ou Jonathan Blow, o que eles faziam antes de conseguir esse sucesso. Mas, sabe, é muito trabalho duro misturado com criatividade e sempre aquele elemento sorte que passou e você estava no lugar certo, que nem o Panha falou. Então, ficar rico, sim, óbvio. Só depende de você. Tipo, você ficar 30 anos trabalhando, que é o tempo, né, para você se aposentar, e guardar R$ 500, no final de 30 anos você vai ter uma grana, sabe? Você vai ter uma grana para se aposentar, talvez. Já vai ter sua casa comprada. Então, também depende do que verdade. ficar rico para você. É ter R$ 1 milhão ou é ter 10 milhões de reais? Eu acho que mais importante do que isso
eu não sei se ficar rico, acumular dinheiro e poder mostrar para as pessoas, olha, eu tenho 1 milhão de, sei lá, uma quantidade exorbitante de dinheiro. Se isso te deixa feliz, vai nessa. Mas eu não considero isso como um grande indicativo de sucesso, porque quando eu fui para Aquiles, antes de ir para Aquiles eu ganhava bem mais do que eu fui ganhando para Aquiles. Então isso meio que corrobora com a minha visão de que você acaba ganhando menos na indústria de games. Eventualmente eu ganhei aumentos no plural na Aquiles em 3 anos. Eu ganhei vários aumentos, acho que 3 ou 4 aumentos em 3 anos, se eu não me engano. Mas no lugar que eu trabalhava antes, eu não tinha a mesma qualidade de vida e o mesmo prazer em acordar de manhã e trabalhar, sabe? Eu trabalhava numa empresa que não tinha um ambiente bom. Às vezes você trabalha numa empresa que tem código de vestimento e eu sempre odiei usar roupa de gente do almoxerifado, sabe? Eu lembro um dia que eu acordei, eu tava com uma bermuda assim, uma camisa de malha preta, eu falei, tá bom pra ir trabalhar, e eu fui trabalhar, assim, sabe? Só botei o tênis e camisa de malha na marrota, e cara... Hoje você trabalha de cueca, né? Então, de cueca, claro. Então, assim, talvez, e é claro que a gente meio que concordou com essa coisa de que você acaba ganhando menos na indústria de games, mas eu vou sair um pouquinho do tópico para falar que, cara, talvez essa não seja uma boa métrica para você ter para sua vida, sabe? Talvez não, absolutamente, cara. Você acordar e gostar do que você tá fazendo. Se você, tipo, às vezes você trabalha num lugar, ganha bem e você não gosta do que você faz. Você não gosta de ir para aquele lugar. Tipo, chega domingo à noite e você tá apavorado porque segunda tu tem que estar lá de manhã. Isso é um ótimo indício para você trocar de trabalho. Anteontem, se você puder. Não deixa pra amanhã não, sabe? Mas Outra coisa também aconteceu comigo quando eu consegui a vaga na Aquiles, eu comentei com os meus amigos, tipo aquela comemoração de todo mundo, de tipo, caralho, você vai pra Aquiles, que foda! E aí você fica com aquilo na cabeça, tipo, realmente é muito foda, é o maior estúdio do Brasil. Sim. É a galera que tá fazendo a diferença na indústria aqui, e eu fui aceito pra ser parte disso, saca? Fora, Sim. pô, nós três aqui, mais o André, os caras lá, o Chapolin, qual que é o nome do menininho do Contra lá? O Quadros. Pô, esse episódio, cara. Vocês têm que ouvir esse episódio, senhores. Eu fiz de propósito. Mas saca, menininho do Contra. A gente conheceu uma galera, pô, gente boa demais, que hoje tá meio espalhada e não perdeu contato no geral. Cara, assim, né? Exatamente, nós somos um exemplo disso, velho. Eu saí da indústria e tô em uma cidade totalmente... não tá tão longe de vocês, mas... Enfim. Tá longe do resto do mundo. Conversando. Sei lá, cara, pra mim é a sua realização pessoal versus as suas finanças estarem em Sem ordem. Dúvida. É o que dita se seu salário é justo ou não. Isso é bem legal aqui na Finlândia, porque o povo finlandês, cara, é um povo que não se gaba de ter coisas. É muito pelo contrário, eles escondem o quão, vamos colocar entre aspas, rico ou as posses que eles têm, sabe? É um povo que tipo, hoje eu tava assistindo um vídeo no YouTube de um finlandês que ele explica coisas sobre a Finlândia, e ele falando que, cara, aqui as pessoas não se gabam, elas não gostam de falar de dinheiro, elas não gostam de falar, eu tenho isso, eu tenho aquilo, porque elas não se sentem confortáveis, sabe? Tipo, imagina se o mundo fosse assim, se você não precisasse ter coisas, ter posses pra ser importante, entendeu? E eu acho isso muito legal aqui, que é tipo, todo mundo se trata igual, independente de você ser o presidente ou um almoxarifado. Eu tava vendo um vídeo de alguém na Finlândia e eu não sei bem os detalhes do vídeo, que faz muito tempo, mas era uma pessoa, eu acho que era um americano conversando com alguém da Finlândia e, sabe, small talk, que é uma coisa rara
pros finlandeses, mas o cara conseguiu um small talk com o finlandês. E depois ele, tipo, só descobriu que o cara que ele tava fazendo small talk era, tipo, um atleta olímpico, ganhador de alguma modalidade olímpica aí, e o cara só não... Ele era só mais alguém na fila do pão, sabe? Então, é bem assim isso aqui, cara. Isso é uma das coisas que me fez gostar muito de morar aqui e querer voltar. E achar um país muito legal, um exemplo que se a gente no Brasil começasse a seguir, as coisas iam dar muito certo, porque a gente tem muita qualidade lá, em pessoas, porra, tem um clima muito mais amigável, condições muito mais fáceis de se viver, é só a questão da mentalidade mesmo mudar e querer, tá ligado? Fazer a diferença. Eu acho que a grande sacada disso aí que você tá falando é que, em relação à carreira, de novo, voltando pro game dev, é que você sempre pôr na balança a tua satisfação pessoal e a tua habilidade de conseguir pagar suas próprias contas. Isso vai dizer o quanto você tá indo bem na tua carreira ou se você precisa mudar drasticamente as tuas prioridades e até o seu trabalho, né? É bem isso. E não ter medo, né? Porque, tipo, eu acho que tem gente que. É óbvio, tem gente que tem responsabilidades. Tem gente que é casado, tem que botar comida na mesa. Mas tem gente que tem raiz, né? Tipo assim, eu sou casado. Eu vim com a minha esposa pra Alemanha. Mas eu não tenho raiz. Então, a questão é que na sua posição você é um cara extremamente qualificado, conseguiu o emprego, né? Mas e realmente tem gente que tem raiz, mas tem gente que tem medo teria medo de largar tudo no Brasil, não só pela raiz, mas pô, o idioma é diferente, a cultura é diferente, as pessoas, sabe, que nem você fala que na Finlândia não existe small talk, você tem que conquistar a confiança do finlandês para ele te considerar um amigo. Na Alemanha as pessoas são fechadas também, você tem que se conquistar, tipo, a amizade delas. E eu sou carioca, né? Conseguir a confiança das pessoas já é mais difícil pra mim. Então, tem isso. Você já olha o cara com aquela bandana lá por causa do corona. O cara não usa máscara, né? Começa que ele já usa no Bandit Style. Não cabia a minha barba. Agora que eu cortei, cabe. Mas... mas piadas à parte é tipo, é você arriscar com consciência, né? Tipo, não vai só chutar a mesa que nem, eu não sei vocês, mas por uns 4 anos eu trabalhava como dev e eu fazia joguinho em Game Jam, em tempo livre. Que foi o que a gente abordou no episódio passado. Até o dia que eu virei relevante o suficiente para um estúdio querer conversar comigo, sabe? Foi isso que te botou dentro da indústria, né? Foi isso que me colocou na indústria. Tipo, de nós três, eu não sou formado. Eu estudei por 7 anos, mas eu larguei a faculdade algumas vezes. Mas eu tinha experiência como programador e eu tinha alguns jogos feitos. E eu consegui convencer eles de que eu era uma pessoa legal. Aí. Mas tu é uma pessoa legal, cara. Mas voltando ao parênteses, termine os estudos. Não faz o que eu fiz, que é muito mais complicado. Sim. É importante. Então, tá, e também porque o episódio tem que continuar, né, family friendly. Eu não posso falar pro cara dropar a faculdade. Não pode. Começar a ouvir punk rock e fazer joguinho no basement. Eu quero terminar a minha participação nesse episódio falando pra minha mãe que ela estava errada quando ela me mandava eu sair da frente do videogame, que aquilo não ia me levar a lugar nenhum. Na sua cara, mãe! Na fábrica de joguinhos. Fábrica de joguinhos. Se é pra falar da mãe, eu só quero agradecer a minha por me forçar a estudar inglês. Foi extremamente importante. Obrigado, mãe. Sim. Então tá, com essa deixa aí, vamos encerrar o episódio de hoje. Para todo mundo que está ouvindo e que aguentou até este momento, novamente parabéns. Muito obrigado. Se vocês tiverem algum mito, alguma outra coisa sobre a indústria de games que vocês gostariam de discutir, ou sei lá, alguma outra coisa interessante, por favor, comenta, manda para nós.
Acho que o canal principal ainda é o YouTube, então pode postar ali no comentário do YouTube, ou, sei lá, manda pra gente no Twitter. Vamos dar vida pro Vida de Game Dev no Twitter, vai, vamos bombar aquele Twitter lá. Total. Vou começar a seguir, eu acho. Porra, tu não segue o nosso canal, velho. Você é um péssimo exemplo, cara. Acho que eu sigo, sim. Tinha 3 seguidores e deve ser eu, um deles. Eu tô seguindo, cara. Então, tinha vocês 2, aí eu segui. Cara, sugestão de tópicos, se quiserem fazer comentários, por favor, mandem. A gente tá muito a fim de saber o que vocês estão achando e como é que a gente tá fazendo as coisas, se tá bacana, se não tá. Enfim, é isso aí. Novamente agradecer a todos que aguentaram e vamos lá, gurizada, vamos fazer games. Até a próxima. Valeu, galera. Até. Eu sigo, mas o Twitter não me segue, ó, que merda. E sobe os créditos com E sobe os créditos. Now the world don't move to the beat of just one drum. É isso aí, galera. Até mais.